Salve, salve galera! Nessa aula vamos estudar uma matéria conhecida como movimento harmônico simples, ou também movimento periódico. A ideia de estudo é muito parecida com o que nós já estudamos no movimento circular, que era o movimento periódico, repetitivo, no movimento do pêndulo, no movimento da ondulatória. Bem, o conceito é bem parecido. Porém, nós vamos estudar o movimento circular, sim, mas projetado. Nossa, Jabor, você colocou vários conteúdos aí e todos eles têm a sua participação? Sim, cada um de uma maneira. Eu vou mostrar para você as projeções diante das funções trigonométricas na elongação, o que é elongação e como se trabalha com ela, velocidade e da aceleração. Vou mostrar para você a relação que existe envolvendo o que nós estudamos lá em pêndulo, que é a parte do movimento acelerado, retardado. Vou falar da energia cinética, potencial, cada coisa no seu devido momento. Então a primeira coisa que você tem que saber, movimento harmônico simples é um movimento periódico e nós estudamos a projeção no eixo X do movimento circular uniforme. É isso que nós fazemos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um corpo, tá? E ele vai se movimentar. É importante que você entenda que no NHS nós sempre realizaremos o estudo no ponto de maior distância do eixo, tá? E sempre no sentido anti-horário, tá? Sempre dessa maneira, a forma convencionada, para que em qualquer lugar do mundo que você vá, sempre seja visto da mesma forma, tá? Nesse caso, nós conhecemos dentro da trigonometria essa distância como sendo raio. Dentro da física, essa distância será chamada de amplitude, tá? Então, é a maior distância que eu tenho. Para um lado, positiva, passou do ponto zero, para o outro lado, negativa. Assim como nós estudamos em pêndulo os extremos, né? Extremo positivo, extremo negativo. Aqui, amplitude representa um valor chamado de raio, simplesmente, tá? E é lógico, o movimento começou a acontecer, ele vai ter uma velocidade constante, isso quer dizer que em intervalos de tempos iguais, ele sempre vai percorrer a mesma distância. No entanto, quando eu faço a projeção desse corpo dentro do eixo X, eu percebo que primeiro ele ocupa uma distância pequena de um tempo t0 até um tempo t1. Mas se eu observar até o tempo t2, a distância agora dessa projeção ficou maior. E se eu continuar no meu movimento circular uniforme aqui em torno do arco, quando eu projetar aqui, eu vou perceber que a distância era grande, continua grande, mas em seguida, quando ele chegar nesse ponto, ela fica pequena de novo. Isso é uma característica muito comum em movimentos chamados de movimento acelerado e retardado. Acelerado e retardado. E o que nós vamos estudar é essa projeção. Logo, quando ele passar por cima, ele está indo no sentido oposto à trajetória convencionada. Quando ele estiver voltando na circunferência, as projeções indicarão o movimento no sentido da trajetória convencionada. Tá? Entendendo disso, o primeiro ponto que nós vamos analisar é exatamente aqui no T1. Tá? Eu vou dizer, em relação a essa posição aqui, eu vou ter um certo ângulo aqui de projeção chamado de ângulo φ. Bem, essa distância do ponto zero, tá? Até o ponto onde eu estou, essa distância aqui, ó, deixa só assim, eu vou nem colocar essa maneira assim só, tá? É chamada de x, ou elongação. Elongação é a distância do ponto central até o ponto onde eu me encontro. Se você observar aqui, eu tenho um lindo, maravilhoso, singelo, eterno, triângulo, retângulo. E essa diagonal nada mais é do que o raio dessa circunferência. O raio, que aqui recebe o nome de amplitude. Logo, se x é o cateto adjacente desse triângulo, eu tenho o cosseno do ângulo φ como sendo cateto adjacente x pela hipotenusa, que é o raio. Multipliquei em cruz, x vai ser igual raio cosseno do ângulo φ. Como eu te disse, o raio aqui recebe o nome de amplitude. Logo, eu escrevo que x é igual a amplitude
cosseno do ângulo φ. Só isso, Jabor? Bem, nesse primeiro momento, sim. Vou colocar mais algumas coisinhas, mas essa é a primeira ideia que você tem que entender, a ideia de projeção. Vamos de novo. Esse mesmo corpo, olha lá, começou um movimento circular, chegou num certo ponto, eu peguei esse ponto. Aqui ele tem uma certa velocidade v. Quando eu projeto ele aqui embaixo, é como se ele tivesse uma velocidade nesse ponto, só que uma velocidade no eixo x, uma velocidade vx. Logo, observando o ponto onde eu me encontro, uma distância que é o raio, formando um certo ângulo φ, eu posso projetar essa distância, ó, vou subir aqui, até mudar a cor para você me acompanhar, tá, ó, aqui seria o meu Vx, tá bom? Ó, aqui seria o meu Vx, tá aqui bonitinho. Vou trazer essa reta horizontal aqui para cima, para a gente poder acompanhar o que está acontecendo, Vx. Vou fazer a relação, a transposição do ângulo, logo isso aqui é o ângulo φ, aqui também vai ser o ângulo φ, né, o PV. Aqui vai ser o complementar dele, logo descendo para cá, aqui é 90 graus, meu ângulo φ será projetado para esse lado do meu triângulo. Sendo assim, Vx se tornou o cateto oposto. Logo, seno do ângulo φ é cateto oposto Vx pela hipotenusa, que é a velocidade v, que ele estava na circunferência. Multiplique em cruz. Entendo que Vx, ou a velocidade no eixo x, é v seno do ângulo θ. Já vou aproveitar, transformar a relação linear em uma função associada ao movimento angular, que é muito comum em МS. V é igual a ômega-r. Então, Vx é igual a ômega vezes o raio, né? Já observamos aqui na revisão lá de movimento circular, seno de φ. Onde o raio é chamado aqui nesse caso, como eu já falei para você aqui no anterior, é chamado de amplitude. Amplitude. Então, eu vou escrever aqui, Vx é igual a ômega vezes a seno do ângulo φ. Só isso, Jabor? Por enquanto, sim. Mas lembra que eu te falei, tem algumas análises que ainda têm que ser feitas. Você está aprendendo primeiro a fazer a relação trigonométrica. Depois eu vou envolver algumas funções complementares para você ter ela de maneira mais ampla. Vamos lá. A mesma coisa eu vou aplicar agora com a aceleração. O que nós sabemos? Que num movimento circular uniforme, todo movimento circular uniforme tem uma aceleração. E que essa aceleração sempre aponta para o centro da circunferência. O nome dela é aceleração centrípeta. E nessa posição que eu estou me referindo, tá? Eu vou ter um certo ângulo φ. Fazendo a projeção adequadamente desse corpinho no eixo x, logo eu entendo que é como se ele estivesse desenvolvendo uma aceleração, só que linear, no eixo x. Uma aceleração sobre o eixo. Feito isso, eu vou ter aqui a aceleração do eixo x como sendo um cateto adjacente. E se ela é um cateto adjacente, função cosseno para ela. Então, cosseno do ângulo φ é o cateto adjacente a x pela hipotenusa, aceleração centrípeta. Multipliquei em cruz, aceleração em x vai ser a centrípeta vezes o cosseno do ângulo φ. Logo, a aceleração no eixo x vai ser igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio cosseno de φ. Lembra que eu te falei que o raio aqui recebe o nome de amplitude. Então, velocidade angular ao quadrado vezes amplitude cosseno do ângulo φ. Tá? Então, essa daqui seria uma das funções. Tá? Ainda vamos desenvolver, como eu já disse, mas esses são os pontos base. Próximo ponto que nós vamos perceber, estudar, relacionar, e está muito envolvido com essa questão de ser um movimento progressivo, retrógrado, acelerado, retardado. Veja bem,
Se eu entendo que a minha trajetória está apontando para a direita, então se eu estiver andando a favor da trajetória, o movimento é progressivo. Estudamos isso lá nas aulas iniciais de cinemática, tipos de movimento. Se eu tiver no sentido contrário, logo eu tenho um movimento retrógrado. Qual a característica do movimento retrógrado? O movimento retrógrado tem velocidade negativa. Logo, sempre que eu for estudar meu movimento no eixo X, sempre que o ângulo aqui for o ângulo zero, fizer sendo zero, eu vou começar com uma velocidade Vx negativa. Mas, Jabor, seno de zero é zero, Jabor. Sim. Se você lembrar do pêndulo, os extremos são os pontos onde a velocidade é nula. Então, a velocidade no extremo de cá é zero. A velocidade nesse outro ponto, que é outro extremo, também é zero. A velocidade, quando eu passar exatamente sobre esse ponto, é uma velocidade máxima. Então, o que eu vou perceber? Por dois pontos de vista. Um, pelo ponto do pêndulo. Lembrando o pêndulo, né? Para, volta. Para, volta. Para, volta. Para, volta. Bem, por esse ponto eu já sei que os extremos têm velocidade nula. Mas eu também posso jogar diretamente na função trigonométrica. Se o ângulo for 0 ou 180, né, que é a posição inicial, 0, 180, seno de 0 e seno de 180 vale 0. Então ele zera a velocidade. Se for 90 ou 270, nós temos os pontos máximos positivos e negativos. Beleza? Top? Legal, né? A mesma coisa pode acontecer aqui, mas aqui a amplitude é mais fácil de olhar, né? Ah, a amplitude é a maior distância. Pô, quando o cosseno do ângulo for 0, o cosseno de 0 é 1. E se você lembrar, funções trigonométricas com seno e cosseno tem como valor máximo e mínimo 1 e menos 1. Então são os extremos. Então eu estou dentro dessa maximização, né? E a aceleração? Ah, Jabor, aqui eu vi que ele está ficando cada vez mais rápido. Então, inicialmente o movimento era acelerado. Depois ele fica retardado, para de ir para lá e inverte, começa a voltar. Ele fica acelerado, retardado, acelerado, retardado, acelerado, retardado, acelerado, retardado. E se o movimento é acelerado e a velocidade é negativa, logo a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Essa é a regra para ser acelerado, né? Se a velocidade for positiva, em um movimento acelerado, a velocidade também é positiva. Se o movimento for retrógrado, a velocidade Vx for negativa, em um movimento acelerado, a aceleração também é negativa. Lembra? Movimento acelerado, o sinal da velocidade e da aceleração são iguais, casam. Se for um movimento retardado, os sinais opostos. Nesse caso, então, a minha aceleração a x também fica negativa. E esse é um conceito inicial. Logo eu entendo, Jabor, que ele começa aqui com uma aceleração já negativa. Já começa com a negativa, né? Então eu vou tirar aqui vetor, porque não é vetor negativo, né? É uma aceleração com um módulo negativo, né? Volta aqui, volta aqui. Top? Tá. E tinha uma outra função, eu vou escrever aí em cima, ó, com mais espaço, ali. Eu vou colocar para você. Lembra? Posição angular? Posição angular, a gente falava que φ é igual a φ0 mais ômega t. Lembra disso? Pois é, ó o φ, ó o φ, ó o φ. O que quer dizer isso? Vamos ter que substituir e ela vai tomar um corpo um pouco mais intenso. Vamos dizer que ela vai ficar mais encorpada, tá? Então, x é igual a cosseno do ângulo φ0 mais ômega t. Jabur de Deus, eu tenho que saber isso? Tem sim. Porque quando ele solicita para a gente as equações base, é muito comum ele usar essa função entre parênteses. Então eu tenho que saber o que cada letra significa. Tem que saber bem mesmo? Não, tem que ter noção, para não falhar. Mas algumas vezes a pergunta é bem direta, isso nem é muito complexa não. E Vx? Mesma coisa. Vx vai ser igual, nesse caso, Vx é igual a menos ômega vezes a seno de φ0 mais ômega t. Essa é a função completa para você. Beleza? Top? E a da aceleração? Como é que fica? A aceleração vai ficar assim, ó. Ax
é igual a menos ômega quadrado vezes A cosseno de φ0 mais ômega t. Pronto. Fica um pouquinho grande? Fica. Assusta? Alguns. Tem gente que não se assusta com isso não. Tá? Mas tem gente que fica meio... mas relaxa. Fez 2, 3 exercícios, é mais para treinar as funções. Tá? A projeção, essa parte inicial é muito mais importante. A análise do que no momento de ser acelerado, retardado, isso também é muito importante. Tá? Então, às vezes, só com isso você já garante o exercício. Não precisa ir até o final da equação. Tá? E os gráficos, já por como é que eles ficam? Bem simples, olha só. O movimento começa sempre no ponto de maior amplitude. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que os meus pontos aqui, máximos de um lado para o outro, seriam nesse caso. Ó, até apaguei aqui. Vai ser o ponto A, 0, e do outro lado, menos A. Então, quando eu começar o movimento, eu estou no ponto 0. Um quarto depois, eu estou exatamente sobre o ponto 0. Então, eu comecei na amplitude A, no tempo 0. Depois de um quarto de período, eu estou no ponto X sobre o ponto 0. Depois eu vou continuar e quando eu der 180 graus, eu vou dar meia volta. Quando eu dar meio período, eu vou estar no ponto, ó, até riscar aqui para você, eu vou estar no ponto menos A. Depois eu vou dar mais uma volta e quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter andado 3/4 de volta e vou estar novamente sobre o ponto 0, né? E aí, por fim, eu retorno e quando eu completar o meu período, eu vou estar exatamente no ponto de amplitude A positiva, né? Então, esse aqui seria o meu gráfico de alongação. Já o da velocidade, a minha maior velocidade máxima, seria quando eu tiver ômega vezes o raio, né? Que seria a amplitude. Tanto de um lado positivo, quanto do outro lado negativo. Então, ômega A é menos ômega A. Como eu começo com a velocidade negativa, então eu começo com a velocidade onde o ponto é 0, então começa aqui. Em seguida eu vou para o ponto ao contrário da trajetória, negativa. Então, 1/4 de volta depois, eu vou estar no ponto menos ômega A. E do menos ômega A, eu vou dar meia volta e vou voltar para a velocidade 0. Então, depois, quando eu chegar aqui embaixo de novo, novamente, velocidade máxima, só que no outro lado, né? Então, positivo agora. E por fim, né? Deixa eu só deixar marcadinho aqui. Eu vou voltar para a minha volta completa, a velocidade volta a ser 0 depois de um período inteiro. Correto? Esse é o meu gráfico da Vx. E o da aceleração, então? Aceleração no ponto extremo é aceleração tangente, nesse caso. Então, aceleração máxima. Veja bem, quando eu projeto, não é mais centrípeta, é tangente. Tá? Se ela é tangente, ela começa negativa. O menor valor que ela vai ter é menos ômega ao quadrado A. O maior valor, mais ômega ao quadrado A. São os dois extremos. Comecei com menos ômega quadrado A. Depois de meia volta, eu vou estar no ponto 0. Logo, vou jogar lá. Cosseno de 90 é 0. Então, minha velocidade agora vai para 0. Perdão, minha aceleração. Tá, minha aceleração vai para 0. Depois que eu der uma volta aqui, 180. Joguei 180 aqui, cosseno de 180. Menos 1, menos com menos vira mais. Logo, a minha função mostra que eu vou ter uma aceleração mais ômega quadrado A. Quando eu der a volta, vou estar com 180, né? Nesse caso aqui, meia volta, né? Eu estou aqui no ponto 0. Andar mais um pouquinho, 270 graus, cosseno de 270 é 0. Zero tudo de novo, então a aceleração vai ficar 0. Depois, quando eu completar a volta, eu volto agora para o meu ponto negativo, que é menos ômega quadrado. Beleza? Galera, essas são as funções principais dentro do MHS. Não são as que mais aparecem. As que mais aparecem são as funções dos períodos. Período simples, período de um sistema massa-mola, que nós vamos falar ainda. Mas você tem que ter essa noção trigonométrica, essa questão de projeção. Repare que é uma matéria muito completa, tá? Na sequência, eu já vou passar para você uma função complementar dessas,
que é chamada de equação de Torricelli. Sim, aquela que você conheceu na cinemática, mas agora no MHS, isso é para você ver. Também não é muito solicitada, mas é bom que você veja para ter uma noção de como ela poderia entrar para você. A equação de Torricelli é um complemento das funções principais, que são a alongação, velocidade e aceleração. Então, como é que ela funciona? A equação de Torricelli é muito conhecida por não ter a função tempo, né? A grandeza tempo na sua equação. E a base para a gente poder definir isso vai ser a função fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo igual a 1. Bem, tomando isso como base, nós vamos tirar exatamente a função aqui, seno da velocidade, né? O que nós sabíamos aqui então? Que velocidade, Vx, era menos ômega ao quadrado A, seno do ângulo φ. Entendendo disso, nós podemos isolar esse seno aqui, passa esse ômega quadrado, esse ômega menos ômega A para lá, multiplicando ele passa dividindo, então eu ficaria com seno do ângulo φ igual a Vx sobre menos ômega A. Pronto. Essa seria a minha função base para começar o meu raciocínio dentro da função seno. Agora eu vou lá na função cosseno. Na função cosseno, eu tenho aqui a elongação. A elongação fala que x é igual a cosseno do ângulo φ, bem mais simples, né? Passo para cá o meu A, que está multiplicando, passa dividindo. Cosseno de φ pode ser reescrito como sendo x dividido por A. Prontinho. Tá? Então, essa seria a minha função base para a relação do cosseno. Certinho? Feito isso, agora vamos substituir e ver o que vai acontecer. Então, seno ao quadrado de um ângulo φ vai ser, nesse caso, Vx sobre menos ômega A elevado ao quadrado. Mas, cosseno ao quadrado de φ, cosseno é x sobre A. Então, x sobre A ao quadrado. Isso é igual a 1. Vx ao quadrado é Vx quadrado, menos o quadrado fica mais, ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado, mais x ao quadrado, x ao quadrado, a ao quadrado, a ao quadrado. Então, amplitude ao quadrado, tudo igual a 1. Posso fazer aqui o MMC entre esses dois, que vai ser, nesse caso, ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Ômega ao quadrado vezes a ao quadrado, dividido por ômega quadrado ao quadrado, vai dar 1. 1 vezes Vx quadrado, Vx ao quadrado, mais ômega quadrado, a quadrado, dividido por a quadrado, vai dar ômega quadrado, vezes x quadrado, ômega quadrado, x quadrado, tudo igual a 1. Multiplicando isso aqui em cruz, eu posso reescrever esse carinha como sendo Vx ao quadrado mais ômega ao quadrado, x quadrado, igual ômega quadrado a quadrado. Vou passar tudo para o mesmo lado, quem tiver o ômega, né, fator comum. Então, esse cara positivo passa para lá, fica negativo. Vx ao quadrado, então, vai ser ômega quadrado vezes a ao quadrado menos ômega quadrado x ao quadrado. Vx ao quadrado vai ser ômega ao quadrado, vou colocar em evidência, né? Que multiplica a quadrado menos x quadrado. Esse quadrado passa para lá, vira raiz quadrada. Então, eu fico com raiz quadrada de ômega quadrado, que multiplica ao quadrado menos x quadrado. Esse cara, por ter uma subtração, eu não posso mexer aqui dentro. Mas esse cara eu posso, tá? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo Vx, né? Vx é igual a ômega, que multiplica raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, essa aqui seria a minha função conhecida como equação de Torricelli. Reparem que ela não tem a função tempo, né, que estaria dentro do ângulo φ, né, assumimos que o ângulo φ, então ela não vai aparecer.
tá bom? Então essa seria a nossa relação de Torricelli, tá? Já parece muito? Não, raríssimo, raríssimo. Eu só te mostrei para você saber que ela existe, para você ter uma noção, tá? Mas ela não é uma relação fundamental, os anteriores são muito mais importantes, ok? Galera, então espero que você tenha entendido essa primeira parte aí, que são as funções básicas. Na sequência, eu vou passar uma outra aula sobre energia de MHS e depois nós vamos finalizar com o período, né, de um período simples com o período de um sistema massa-mola. Top? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha, curte lá, segue a nossa página. Eu estou sempre colocando vídeos novos para você poder aprender e buscar a tão sonhada aprovação, ok? Então lembre-se sempre que o Hulk esmaga e que você esmaga no vestibular.